Você sabia que quando o produtor realiza uma condução no controle de pragas e doenças, de 50 a 80% pode estar trazendo prejuízo para o produtor no segmento comercial de produção de abacate, tanto na questão qualidade do fruto, mas também falando na questão da baixa produtividade, trazendo uma má produção por árvore, e isso não é bacana para o produtor, que no segmento comercial o produtor precisa cada vez mais produzir abacate de qualidade e trazer uma alta rentabilidade por quilo por árvore para que o seu pomar seja um pomar lucrativo e isso trazer ótimos resultados para a propriedade. E hoje, pessoal, vamos estar abordando esse tema e trazendo na prática para vocês alguns manejos e cuidados que o produtor deve tomar no dia a dia do campo na produção de abacate para ele ter um ótimo resultado, tanto na qualidade dos frutos que ele está produzindo e também sempre está buscando produzir altas quantidades por árvore de abacateiro. João Souza, consultor em fruticultura, e não é de hoje que pragas e doenças acabam tirando o sono do produtor no dia a dia do campo, no segmento comercial de produção de abacate. E para que você não tenha esse tipo de problema aí na sua propriedade, aí na sua produção, no cultivo comercial de produção de abacate, você precisa estar realizando alguns manejos e também tomando alguns cuidados. Vamos estar falando primeiramente do manejo da utilização dos inseticidas no cultivo comercial de produção de abacate, pessoal. Inseticida nada mais é do que um produto que vai combater o ataque de pragas no cultivo comercial de produção de abacate. E lembrando, pessoal, sempre buscar fazer esse manejo com a recomendação de um agrônomo, pessoal, ou no agrônomo que seja especialista na cultura do abacate, principalmente na cultura do abacate, que a gente não tem um grande portfólio em produtos registrados para o cultivo comercial de produção de abacate, então a gente precisa ter alguém nos auxiliando que seja do segmento aonde que você não vai estar gastando dinheiro à toa com algum produto que não vai ter resultado, e no segmento comercial isso não é bacana. Primeiramente, pessoal, inseticida. Precisamos descobrir qual que é a praga que esteja atacando o abacate. E lembrando que cada variedade de abacate, pessoal, tem uma certa resistência a um certo tipo de praga, né? Não são todo tipo de praga que atacam facilmente uma variedade. Primeiramente, observar a variedade que você tem e ir em busca de identificar qual que é o tipo de praga que está atacando o seu pomar de abacate. Principalmente que tem praga que vai atacar o fruto, tem praga que vai atacar a planta, tem praga que vai estar atacando a parte vegetativa do abacateiro. A partir que você identificar a praga que está atacando o seu pomar, você precisa também fazer a identificação se está em grande volume ou em baixo volume, né? A partir daí a gente vamos procurar fazer um cronograma de aplicação e também buscar os produtos que têm um ativo para aquele certo tipo de praga, porque cada produto tem um ativo específico para cada praga. Então aí a gente vamos fazer um cronograma de pulverizações. Na questão pulverizações, pessoal, aí depende muito, vai de 4, 5, 6 pulverizações anual, depende muito de como você faz o controle, né? Se o seu pomar é um pomar saudável, um pomar onde que você já aplica tudo as técnicas de manejo que precisa ser aplicado, o seu pomar não vai ter um grande volume de aplicações anual de inseticida, porque naturalmente seu pomar é saudável. Agora, se você é aquele tipo de produtor que acabou a safra, deixa o seu pomar largado ali, só cuida dele quando o pomar inicia o seu processo de frutificação, você vai ter que fazer mais passadas anuais dos inseticidas. Utilizar o inseticida como um preventivo, né, pessoal? Muitas vezes o pessoal acaba utilizando esses produtos apenas quando a praga já instalou e na verdade a gente vai utilizar como preventivo e fazendo que a gente não precisa estar gastando tanto orçamento em questão de aquisição de produto, que cada vez mais os preços vêm subindo e para o produtor fica mais caro produzir um abacate. Vamos falar um pouco agora do manejo da questão de doença no pomar comercial de produção de abacate, ressaltando, pessoal, tem variedades que são mais resistentes a certos tipos de doença no cultivo comercial de abacate. Então a gente precisa primeiramente identificar a doença que está atacando certo tipo de variedade. A partir daí a gente já vamos fazer um cronograma de pulverizações com utilização dos fungicidas voltado para o controle dessas doenças ou para a gente buscar diminuir o ataque delas no pomar. Certos tipos de doença também, pessoal, ataca apenas o fruto. Temos outros tipos de doença
que ataca a parte vegetativa da planta, outros tipos de doença que vai atacar o sistema radicular do abacateiro. Então a gente vamos buscar identificar a doença e depois identificar o estágio que ela está. Se ela está no estágio inicial, ou se ela está no estágio intermediário, ou no estágio avançado. A partir daí a gente vamos em busca de um fungicida que tem um ativo voltado para aquele certo tipo de doença que está atacando o seu pomar. E a partir daí fazer um cronograma de pulverizações para a gente fazer o controle ou fazer o controle preventivo, né? Se o seu pomar também, ressaltando, é um pomar bem cuidado, você vai utilizar o fungicida como preventivo de doença do seu pomar. A partir daí você vai fazer um cronograma que também depende muito, se você vai fazer 4, 5 ou 6 pulverização, que não tem como você produzir abacate sem fazer essas aplicações, porque infelizmente a doença vai tomar conta do seu pomar e você vai ter baixa qualidade tanto do fruto e também em questão de produção. Ressaltando, pessoal, juntando agora tanto pragas e doença, resumindo, pessoal, não tem como você produzir abacate de qualidade ou você ter uma alta rentabilidade por quilo por árvore sem você ter esse manejo das doenças e pragas no campo. Então você precisa anualmente fazer o controle de tudo que pode estar afetando o seu pomar. Não tem como você colher o abacate, né, após a safra e deixar o seu pomar largado ali e depois que o seu pomar vai iniciar o processo de floração, que ele vai iniciar o ciclo de produção, você entrar ali já é tarde, pessoal. Você não vai ter um fruto de qualidade, você não vai ter uma boa produção. Isso é anual. Busque ter um especialista para estar te auxiliando. É mais fácil para você, produtor, investir em ter um bom profissional trabalhando com você do que você pegar e fazer uma condução do seu pomar, que depois o prejuízo é muito grande. Um outro manejo que a gente precisa tomar conta no dia a dia do campo são pomares de abacate que tem irrigação. Nesse pomar que a gente está aqui, a gente trabalhamos 100% sem nenhum tipo de irrigação automatizada no meio. Quando a gente precisa fazer uma irrigação, são tanques de trator que vão estar operando no meio, porque aqui é uma região que tem um bom ciclo de chuva. E também no cultivo comercial de abacate, pessoal, não é um cultivo, não é uma cultura que precisa ter um grande volume de fornecimento de água, pessoal, mas tem produtores que optam por ter essa questão de ter uma irrigação no meio. E quando você tem essa irrigação instalada no meio do seu pomar, pessoal, você tem que ter um certo cuidado com esse manejo que você vai estar realizando. Ou porque, pessoal, se você realizar uma irrigação anualmente com excesso de água para essa árvore de abacateiro, o que vai acontecer? A gente tem pragas e doenças que se desenvolvem mais rápido em pomares que tem um excesso de umidade muito grande. Então, você vai estar facilitando que pragas e doenças venham estar atacando o seu pomar mais rápido, por questão de você estar elevando o nível de umidade desse pomar. Então você precisa fazer um bom projeto nessa questão de você fazer a programação correta da irrigação do seu pomar. Tome cuidado nessa questão de vocês fornecerem muita umidade para essas árvores de abacateiro, que isso faz que pragas e doenças venham a se desenvolver mais rápido. O outro manejo, pessoal, que a gente precisa sempre estar realizando no cultivo comercial de abacate para combater, né, o bom prevenção de pragas e doenças é a questão do sistema de poda no cultivo comercial de produção de abacate. Porque hoje cada vez mais os produtores vêm adensando mais os seus pomares. Isso faz o quê? Que a gente tem um pomar abafado. E quando a gente tem esse pomar abafado, mais circulação de luz no meio dele, isso faz o quê? Que pragas e doenças venham a estar se desenvolvendo mais fácil no meio do pomar. Então a gente precisa ter um cronograma anual do sistema de poda se você trabalha num espaçamento mais reduzido, porque pragas e doenças se desenvolvem mais rápido em pomares que são mais abafados. Então o manejo de poda tem que ser bem feito na época certa para que você venha ter um ótimo resultado, e isso fazendo que você venha ter uma boa qualidade do fruto, porque você não deixou que o seu pomar ficasse abafado e ali as pragas e doenças não conseguiram se desenvolver, e também você vai ter uma ótima rentabilidade por quilo por árvore. Então o manejo de poda é muito importante, sempre buscar manter essas árvores de abacateiro mais iluminado no meio, sempre manter que uma árvore de abacateiro tenha a sua distância de segurança uma da outra, tanto de uma planta para outra como de uma árvore para outra. E também quando você reduz um pouco o tamanho da árvore do abacateiro, você consegue fazer o controle
das pragas com a utilização dos inseticidas, fungicidas, porque você tem uma árvore menos e você consegue acompanhar mais de perto as árvores de abacateiro e os frutos que estão sendo formados lá em cima. Um outro manejo que a gente precisa sempre estar elaborando no dia a dia do campo, pessoal, é o acompanhamento desse pomar. É o acompanhamento de perto do que você faz na questão de sempre estar observando o desenvolvimento da árvore, se não há nenhum tipo de praga atacando ou doença. Isso, pessoal, é diariamente, isso é semanalmente, isso é mensal, isso é anual. Não tem como você iniciar no cultivo do abacate pensando que você vai apenas cuidar do seu abacateiro quando ele tem frutos produzindo. Na maioria das vezes, quando a gente chega no pomar onde o produtor está necessitando de uma assistência técnica para que ele melhore o desenvolvimento do seu pomar, é a primeira coisa que a gente nota é isso daí. Após a safra, o produtor deixa o seu árvore de abacateiro largado lá no meio, o seu pomar sem nenhum tipo de acompanhamento, e quando a gente chega para fazer, né, o controle do que está acontecendo ali, já é tarde, né? Principalmente quando você vai iniciar a safra. Principalmente você que quando inicia a sua safra, você tem um grande problema de abortamento do fruto da árvore. Por essa questão, você não faz os manejos corretos lá atrás, quando a árvore do abacateiro terminou a sua safra, e o resultado vai ser esse daí, uma má fixação dos frutos. Então, pessoal, sempre tem alguém fazendo esse acompanhamento do seu pomar. Então, quando você tem essa pessoa, esse funcionário fazendo o acompanhamento do seu pomar, você consegue sempre identificar a praga ou a doença que está no seu início, e a partir daí a gente consegue fazer o controle mais fácil desse problema no meio do seu cultivo. Porque depois que a praga ou doença se instala no meio, fica complicado para a gente resolver, e o orçamento que o produtor vai estar gastando é mais alto, né? Porque ele vai precisar fazer mais aplicações, vai ter que buscar mais produto mais caro para controlar, porque o estágio já está avançado. Então sempre tenha, pessoal, essa pessoa realizando esse manejo no dia a dia, de acompanhar, né, o desenvolvimento da planta anualmente, mensalmente, semanalmente e diariamente o seu pomar. Por mais que o seu pomar seja pequeno, ou se o seu pomar é grande, ou se o seu pomar é médio. Vamos estar falando agora, pessoal, dos cuidados que os produtores devem estar tomando no dia a dia no campo, e vamos estar falando lá no início, quando você vai fazer a implantação do seu pomar, quando você vai realizar a formação do projeto. Pessoal, não tem como a gente ter um pomar saudável, produzindo abacate de qualidade, tendo uma rentabilidade por quilo, ou você tendo um pomar como esse daqui que você está vendo, sem você adquirir mudas de qualidade, pessoal, muda certificada. Hoje em dia, quando a gente chega no campo para fazer um acompanhamento para o produtor, fazer uma assistência técnica, é a mesma coisa. O produtor adquire mudas não certificada e instala no seu pomar. Quando se fala em muda certificada, pessoal, essas mudas passaram por todas as etapas que necessita passar para ter uma certificação. E quando você adquire uma muda certificada, você já adquire uma muda livre de pragas e doenças, porque essa muda tem que realizar, né, os manejos para que ela seja livre de pragas e doenças. Quando você compra uma muda com é certificada, você já está levando para sua propriedade certamente mudas que vão estar infestadas de pragas ou doenças. Então, se você já inicia um pomar com pragas e doenças instaladas no meio dele, não tem como a gente ter um ótimo resultado. Então busque muda certificada, pessoal. Se você tem interesse de estar adquirindo muda certificada, a gente vai deixar o contato da gente aqui para estar te auxiliando nessa questão aí de você buscar um bom viveirista para você fazer a aquisição das suas mudas. Se você tem interesse, é só entrar na descrição do vídeo. E, pessoal, né, ressaltando tudo isso daí, a importância da muda de qualidade. Isso vai trazer uma vantagem para você na formação, você vai gastar menos dinheiro em questão de ficar aplicando produtos para essa planta se desenvolver, né? E você vai precisar utilizar menos os produtos fungicida e inseticida, porque você tem um início de pomar saudável, né? Mudas saudável, e isso traz uma ótima vantagem para o produtor. E um outro cuidado, pessoal, muito importante que o produtor deve estar realizando no dia a dia no campo, é na questão de você retirar, pessoal, os frutos que ficam nessas árvores de abacate. É muito importante isso hoje em dia, porque a gente tem pragas que se desenvolvem mais fácil nesses frutos que estão caídos ali no meio. Então, pessoal, acabou a safra, pede por fazer um bom manejo para os funcionários, estar retirando esses frutos e descartando no local apropriado, para que você possa sempre estar tirando no meio qualquer possibilidade do desenvolvimento da praga. Mais fácil, é um cuidado simples e fácil que dá um ótimo resultado. Um outro cuidado muito importante que o produtor deve estar realizando é após o sistema de poda, pessoal. Você realizou o sistema de poda, você vai lá em cima onde que abriu aquele ferimento, né, onde que você retirou aquele galho,
passa uma tinta agrícola lá, ou se as árvores de abacateiro são um pouquinho mais altas, como essa que vocês estão vendo aqui, utilizar produto para fazer a cicatrização dessa parte que foi retirada, pessoal, é muito importante, porque a gente tem pragas e doenças que conseguem afetar a partir, né, desse ferimento que a árvore na planta, então é muito importante, não deixe de fazer esse manejo para a gente evitar qualquer tipo de ataque de pragas e doença ali no meio. E também um outro cuidado muito importante, pessoal, no sistema de poda, acabou de fazer o sistema de poda, vamos retirar todos esses galhos que foi retirado da árvore do abacateiro e vamos descartar longe do pomar também, né? Não é bacana a gente deixar esses galhos no meio, né? Eu vejo muitos produtores que utilizam esses galhos no meio, acaba triturando e utilizando como matéria orgânica. No nosso ponto de vista, isso não é bacana, porque se você tem um pomar que está com infestação de doença ou de praga, isso vai ficar alocado ali no seu pomar, isso é bom a gente retirar e descartar em um outro local. Pessoal, vou dar um tour agora nesse pomar para vocês verem o resultado que quando você aplica todos esses manejos que a gente acabou de mostrar para vocês, o resultado que a gente tem. Como você pode observar, um pomar comercial de produção de abacate da variedade Quintal, um pomar de 8 anos de idade. Aqui estamos usando o espaçamento de 8 de uma planta para outra e de 9 de uma rua para outra. Então, como vocês podem observar, um pomar que não é adensado. Aqui os pomar tudo no sistema de poda. A árvore do abacateiro não vai passar de 8 metros de altura. A gente sempre vai manter esse padrão, que na nossa visão, esse padrão de 8 metros de altura, a gente consegue fazer o controle de pragas e doença, fazer o controle de aplicação muito fácil, né? E a gente não acaba perdendo a produção, né, dos galhos de abacate. E olha a qualidade que a gente encontra nessas árvores de abacateiro, pessoal. Olha o fruto para vocês verem. Processo de formação, safra 2023, como vocês podem observar. E olha o resultado, né? Como vocês podem observar, um pomar padrão na questão de poda, um pomar onde que a gente tem um bom espaçamento. E o resultado é esse aqui que vocês estão vendo. Olha que espetáculo. Produzindo em média 400 a 450 quilos essa safra esse ano, pessoal. Olha que espetáculo. Olha para vocês verem. E esse é o resultado, pessoal, aplicando todo esse manejo que a gente acabou de falar para vocês aí, ó. Olha para vocês verem. Espetacular. Quando o produtor realiza de forma correta o controle de pragas e doenças, não há um outro resultado do que não ser esse aqui que vocês estão vendo. O resultado é esse daqui, ó, um pomar saudável, produzindo fruto de qualidade e trazendo uma ótima rentabilidade para a propriedade. Esse foi um conteúdo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente passou para vocês aqui, para estar ajudando vocês a terem um melhor desenvolvimento da qualidade dos frutos, também a questão de rentabilidade por quilo por árvore. Se você tem interesse de ter um pouco mais de conhecimento sobre a cultura do abacate, a gente estamos com vagas na nossa consultoria online, onde que a gente aborda os principais temas da cultura do abacate. E se você vai iniciar ou se você que é produtor do cultivo comercial de abacate e quer ter a ajuda do nosso trabalho no dia a dia do campo aí, a gente também trabalhamos com desenvolvimento de pomares e também a questão de acompanhar o pomar de vocês aí para estar trazendo o melhor resultado. O link está na descrição para acessar tanto o nosso e-mail e também o nosso WhatsApp, está na descrição do vídeo. É só entrar em contato com a nossa equipe que eles vão estar te auxiliando sobre essa questão aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Até o próximo vídeo. Toda honra e glória a Jesus Cristo.